Então, pessoal, estamos começando aqui a gravação, né? Estamos começando a nossa aula, depois da nossa tolerância aí de esperar o pessoal juntar. Vamos iniciar a nossa aula, só lembrando que a aula que nós tivemos na quarta-feira, aquela aula extra que nós tivemos na quarta, ela já está gravada, ela foi gravada, já está disponível lá no canal do YouTube, no Classroom da disciplina, né? Vocês podem assistir lá, eu recomendo que quem não participou, quem não pôde participar, assista. Tem umas dicas legais lá sobre essa aula. E essa aula ela foi antecipação da aula do dia 28/8, que fique claro a aula, certo? Foi a aula do dia 28/8. Então, a nossa última sexta-feira é que foi antecipada na quarta-feira passada, certo? Então, para que a pessoa ainda tinha gente com dúvida sobre isso aí, pois para deixar claro isso aí, né? Nossa aula foi do dia 28. Se você assistiu o vídeo lá, no começo do vídeo eu já falo isso também. Logo quando você começa o vídeo, eu já falo isso. Né, que a aula que está sendo antecipada é do dia 28. Muito bem. Eu quero começar pelo que ficou pendente da aula passada, certo? Vamos começar pelo que ficou pendente. Está todo mundo me ouvindo legal, pessoal? Tem alguém aí que não está me ouvindo direito? Todo mundo me ouvindo? Confirme alguns aí, por favor, no chat. Ou... Tá bom de ouvir, professor. Aqui também, tá normal. Tá bom, tá bom. Beleza. Então, tá ótimo. Ok. Então, vamos para o NetBeans, nosso exemplão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso exemplão. Puxa, na hora que eu compartilhei, o pessoal chegando de gente. Pronto, acho que agora... NetBeans. Pronto. Então, estamos aqui agora no NetBeans, certo? Nosso exemplão, nós fizemos na aula passada. E duas coisas que ficou pendente na aula passada foi: a primeira é a questão do pacote, né? Então, eu tinha esse pacote aqui, o pacote do exemplão, que nós criamos cliente, criamos uma série de classes, e também criamos uma... Eu criei na aula passada essa classe separada aqui, só para dar o exemplo de polimorfismo paramétrico, né, daquela classe genética, certo? Que é uma classe bem legal que a gente viu e tal. Muito bem. Então, eu quero agora, nesse exemplão, eu quero instanciar um objeto de uma classe animal, por exemplo. Quero instanciar um animal, certo? Quero instanciar um animal. Como é que eu faço aqui? Então, primeiro, tem a forma aqui de fazer o pet e tal, mas tem uma forma bem simples, que é você clicar aqui, ó, e arrastar ele para cá. Pronto, já fiz o pet, certo? Eu só arrastei o pacote para cá. Pacotes de código-fonte. Tem aqui o pacote de código-fonte que era dele antes. Eu cliquei aqui, segurei o mouse e arrastei para aqui. Então, são pacotes diferentes, certo? Fica aqui claro, ó, o pacote exemplão e o pacote exemplo de polimorfismo 2020. Mas eles estão dentro da mesma pasta agora. Pronto, agora eu posso usar. Agora eu posso fazer o que eu estava fazendo na aula passada, que foi o import. Vou escrever aqui, import. Aí o pacote, né, que é exemplo polimorfismo 2020, ponto. Escrevi alguma coisa errada. É porque aqui está escrito errado, na verdade. Eu vou copiar aqui e vou deixar errado mesmo. Vou voltar para cá. Pronto. Aí o pacote ali, 2020, ponto. Aí ele vai dar aqui as classes que eu posso importar. Eu posso tanto importar uma classe específica ou todas. Se eu importar todas, eu boto asterisco e ponto e vírgula. Se eu quisesse importar só animal, aí eu colocaria aqui, animal, que é a que eu quero instanciar, certo? Mas se de repente eu quero instanciar mais de um e tal, não quero ficar me preocupando com importação, eu posso colocar aqui asterisco e ele importa todas as classes do pacote. Agora eu já posso vir aqui, certo? E criar meu animal. Animal, sei lá, cachorro, vai ser new, animal, certo? Deixa eu ver aqui só o construtor. Ah, não tem construtor, pronto. Não fiz construtor para animal, então é isso mesmo. Certo? Então tá aqui. Um objeto da classe animal,
cuja classe está em outro pacote. Aí eu posso usar animal aqui normal, né? Posso atribuir valores, dar um set. Então, cachorro, ponto, aí set name, ó, set name, tá aqui, totó. Pronto, totó. Aí depois system, ponto alt, ponto println, ponto println, cachorro, ponto getName, certo? Aí vou compilar aqui, tá aqui, totó. Então eu estou usando dentro do pacote exemplão, estamos usando uma classe que está em outro pacote exemplo polimorfismo. Perceba que eu não arrastei a classe animal aqui para dentro. A classe animal não faz parte do meu pacote. Ela está no outro pacote. Eu só arrastei o pacote inteiro para fazer um patch aqui com o meu projeto, certo? Com esse projeto aqui chamado exemplão aqui, certo? Então tá aqui o pacote. Tá claro, pessoal? Tá claro? Tá sim, professor. Beleza. Então, tá aí o pacote. Como é que você faz o pacote? Agora vamos para uma segunda coisa importante do nosso projeto, que é como fazer automaticamente o diagrama de classe. Vocês sabem, né, o diagrama de classe é uma coisa que eu estou exigindo no trabalho, né, uma coisa que tem que ser entregue. O diagrama de classe tem que estar completão. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o plugin no NetBeans. O NetBeans sozinho não faz, então eu tenho que baixar o plugin. Eu vou parar aqui a apresentação, a gente voltar aqui para o nosso coisa. E aqui no chat eu vou colocar o site do plugin, para você baixar o plugin, certo? Deixa eu só pegar aqui, testar aqui. Pronto, é isso aqui mesmo. Eu vou deixar aqui no chat Pronto. Depois eu boto no Classroom também, certo? Mas só para adiantar o de vocês, vocês têm que baixar esse plugin aqui e instalar o plugin no NetBeans. A instalação é automática, você bota lá junto dos plugins e ativa ele lá, né, no NetBeans. Na verdade, essas versões mais novas ativam automático. Você só botar lá na pasta o plugin, instalar o plugin que ele instala automático, certo? Não tem mistério. Mas se ele não instalar automático, aí você faz o seguinte, né? Baixou o plugin aí, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo e voltar para o NetBeans. Então, caso você não consiga, ele não instala automático e tal, que é o que tem que acontecer. Cadê o NetBeans aqui? Ah, tá aqui. Voltar para o NetBeans. Pronto. Então, você vem aqui, ó, ferramentas, aí tem plugins, certo? Aí plugins disponíveis. Aí é só marcar um xizinho aqui no que você quer. O plugin, depois que você baixar e colocar na pasta, ele aparece aqui, entendeu? Ele aparece nessa lista aqui. O meu não vai aparecer aqui porque eu já instalei, entendeu? Eu já instalei, aí não vai aparecer aqui. Mas quando você aparecer aqui, você marca ele e aperta aqui embaixo em instalar, certo? O nome do plugin é Easy UML. Easy, né, de fácil em inglês, né, Easy UML. Aí você marca ele e aperta em instalar. Aí ele vai instalar o plugin e tal, pronto. Você vai usar. Qualquer dúvida depois, se você não conseguir, baixar e não conseguir, você fala comigo. Ó, professor, baixei o plugin e tal, não está aparecendo. Tem que procurar a pasta do NetBeans aí, dos plugins, para colocar ele na mesma pasta. Às vezes já entra automático, você instala, ele já vai para a pasta correta. Você informa lá, ele vai. Se não for, aí tem que procurar. Mas quando você bota na pasta correta, ele já aparece nessa lista, certo? Aqui, ferramentas, plugins. Aí na segunda aba aqui, ó, plugins disponíveis. Ele vai aparecer na lista. Qualquer coisa você bota aqui, ó, Easy. Ele já apareceria aqui, certo? Nessa lista aqui. O meu não está aparecendo porque eu já instalei, né? Já estou falando a vocês. Aí só aí marcou ele,
clica em instalar e ele instala o plugin. Muito bem. Depois feito isso, aí você vem aqui, ó. Perdão. Você vem aqui, ó, exemplão, tá vendo? Exemplão. Ele faz por pacote, certo? O desenho dele é por pacote. Por pacote. Aí vem aqui, ó, exemplão. Aí no menu vai aparecer aqui já, ó, Easy UML, tá vendo? Ó? Create Diagram. Se você instalar o plugin, quando você for aqui no pacote, dá o botão direito, Easy UML, diagrama. Clicou aqui, certo? Só tem o diagrama UML, mesmo que é o diagrama de classe, ó. Create Class Diagram. Clicou, tá aqui. Tá aqui, tá? Você tem que arrumar ele depois, né? Baixar aqui as classes, você pode pegar aqui, baixar, para ficar mais bonitinho. Certo? Aí arruma o diagrama para ficar do jeito legal e tal. Pode clicando, pode ir puxando, pode, né? Vai fazendo isso aí e tal. Agora, é claro, você só vai fazer isso aqui quando terminar, né? Não adianta fazer isso aqui e depois mudar as classes, que aí vai mudar tudo. Certo? Aí no diagrama de classe, ó, ele já bota aqui os atributos, os métodos, certo? Esse sinalzinho de menos que tem aqui quer dizer que ele é private. Então isso é bom, ele é private. Opa, eu vou ver, é claro, tem que ser private, né? Se não for classe estática, a gente sabe disso. Se não for estático, se não for método estático, classe estática, todos os atributos têm que ser private. Então, tem que estar tudo menos aqui no diagrama também. Esse faz automático. E aqui, ó, o maisinho, porque é public, né? Os métodos são públicos. Aqui ele dá os métodos e tal, da assinatura do método, né? Que é importante para a gente corrigir herança, polimorfismo, é a questão da assinatura do método. Então tá aqui o diagrama para vocês, bonitinho, feitinho. Só puxar aqui, arrumar e tal, certo? E aí você tem já seu diagrama pronto aí sem ter trabalho. Tá claro, pessoal? Ok? Tranquilo. Sim, sim. Pronto. Beleza. Então esse aí foi as duas pendências que ficaram da aula passada, certo? Essa questão do pacote e agora essa questão do plugin aí. Você baixa um plugin e faz o seu diagrama UML. Vou fechar aqui. Pronto, já fechei aqui o meu diagrama. Então vamos agora voltar ao nosso conteúdo. Deixa eu abrir o slide aqui. Não deixei o slide aberto. Por que eu não deixei o slide aberto? Voltar para o nosso slide. Apresentação do slide atual. Eu vou fechar aqui o compartilhamento do NetBeans e vamos voltar para o slide. Vixe, compartilhei errado. Nessa tela, talvez eu é esse negócio. Esse. Pronto. Prontinho. Então agora nós vamos ver a questão de exceções, né? Vamos criar exceções. O que é exceção? Primeira coisa. O que é uma exceção? Uma exceção... Eita, deu erro. Isso é uma exceção, entendeu? Isso é uma exceção. Não deu erro no meu sistema, não. Isso aí é proposital, certo? Está no slide. Então, o que é uma exceção? Uma exceção é um erro, né? Um erro que pode acontecer, um erro, tanto erros previstos como erros imprevistos, a gente tem esse nome de exceções. Quando eu não penso nele, ele torna-se imprevisto, né? Se eu não estiver pensando nele, se eu não tratar ele. Então nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai tratar os erros, né? Nós vamos levantar alguns erros, que vai dar erro de execução, e nós vamos tratá-los. E também nós vamos criar um erro, certo? Vamos criar erros nos nossos programas e vamos tratar os erros, certo? Então, exceções é isso. São esses erros para acontecer, né? Erros que a gente conhece, erros de programação mesmo, erros de compilação, erros de execução, certo? E o Java, assim como a orientação a objeto, nos facilita a questão de manipulação dos erros,
nos facilita bastante isso aí, certo? Então, o que pode gerar erro? A gente sabe que gerar erro no código é milhões de coisas que podem acontecer, né? Eu posso aqui, por exemplo, tentar abrir um arquivo que não existe, fazer uma construção de banco de dados que não está disponível, sei lá, escrever alguma coisa no arquivo sem permissão de escrita. Eu posso dividir por zero. Tá, botei uma variável lá, o usuário botou x é zero, lá na frente tem divida por x. Vai dar um erro, né? De divisão por zero. Então, aquele velho erro de null point exception, né? Aquele velho erro de null point exception, que é quando eu tento acessar um conteúdo que não existe, que não foi declarado, já que o Java ele é fortemente tipado, eu tenho que declarar as coisas que eu vou usar. Então, se eu tentar usar uma coisa que eu não declarei, ele vai dar esse erro de null point exception. Por exemplo, se eu faço um vetor de 10 posições e tento usar a 11ª posição, que seria a de número 10, porque os vetores em Java começam em 0, então seria, se são 10 posições, é de 0 a 9, eu esqueço disso e boto lá, posição 10, boto o número 10, aí ele vai dar o null point exception. Né? E eu posso tratar isso aí, eu posso falar, não erro não, rapaz, não dê esse erro aí não, faça isso aqui. Eu posso dizer a ele para não dar o erro, para dar uma justificativa ao programa e não mostrar esse erro para o usuário. Né? O usuário não vai saber nunca o que é um null point exception. A gente pode dar uma mensagem melhor, explicativa, pode fazer uma série de coisas, depois a gente faz as exceções de maneira correta, certo? E aqui tem mais erro, né? Aqui tem mais exemplo de erro, né? Dividir por zero, manipular de objeto, com valor nulo, bom, enfim. Erro aí, quem já programou sabe que erro é o que mais acontece dentro do programa. Muito bem. Primeira coisa, tratamento de exceções. Como é que eu trato as exceções? Eu tenho os códigos, o try-catch, que são os códigos que o Java tem para tratamento de exceções. Muitas linguagens usam esse mesmo código try-catch, né, para fazer o tratamento de exceções, tratamento de erros, certo? Aqui tem a sintaxe do código, mas vamos para o nosso exemplão. Vamos para o nosso exemplão, né? Eu gosto de mostrar no NetBeans. Vamos parar aqui e vamos compartilhar agora o NetBeans. Certo? Exemplão NetBeans. Deixa eu ver, chegou. Pronto. Então, vamos supor que eu estou aqui na minha classe main, né? Eu fiz aqui um programinha, a gente já usou ele várias vezes, utilizou ele. Tem uma parte aqui comentada de algum código que a gente fez. Muito bem. Então vamos supor que eu vá, ó, eu botei aqui, vou criar aqui uma variável x. Então, int x, variável inteira. E aqui eu vou dizer, ó, x recebe 0. E é 0, 0. Vou criar aqui outra variável y. Botar aqui, ó, y recebe, lá, 2 dividido por x. Sabe que isso aqui é um erro, vai dar o erro de divisão por 0. A gente tem peraí, tem declaração de variável aqui ainda. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu baixar isso aqui. Pronto. E aqui, ó, esse vetor é de 10 posições, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte. Ele é um vetor de cliente. Não, um vetor de cliente, certo? Vamos criar aqui um vetor string, que é melhor para a gente trabalhar. Certo? String vet vai ser new string 10 posições também. Pronto. Criei um vetor de strings e 10 posições. Eu vou criar aqui uma variável string teste do erro. Só para a gente testar mesmo. Eu vou dizer, ó, teste erro vai receber legal. Vet
10 recebe teste erro. Então aqui eu tenho, você vê que ele não acusa erro, né? Porque são erros de tempo de execução, não são erros de compilação. Ele vai compilar, mas ele vai dar erros em tempo de execução para o usuário. Porque erro de compilação a gente não vai deixar, né? A gente vê aqui, corrige e tal. Mas os erros de tempo de execução, a gente tem que trabalhar com eles, tem que dar uma atenção maior para eles. Porque erro de compilação, ninguém vai entregar um código com erro de compilação, né? O compilador nem vai deixar você gerar o aplicativo. Mas quando você tem um erro de execução, você vai gerar o aplicativo e na hora que passar por aqui, ele vai dar o erro. Certo? Vou compilar aqui. Ó, ele já deu aqui, ó. Array index out found bounds exception. Na posição 10. Eu botei 10, mas como eu falando já, né? As posições são de 0 a 9. São 10 posições, estão de 0 a 9. A posição 10 não existe. Ele já deu um erro aqui. Array index output exception. Se eu comentar aqui, só para vocês verem o outro erro, ele vai dar um erro aqui de arithmetic exception, que é a divisão por 0 daqui desse y, certo? Eu quero tratar esses erros. Eu quero que ele dê esse erro e trave meu programa, certo? Então eu uso o comando try, certo? Eu vou dar o try. Eu posso dar o try, um bloco grande do try, mas vou dar aqui só na linha onde pode acontecer o erro. Então nesta linha pode acontecer o meu erro de nessa linha pode acontecer o meu erro de tentar indicar uma posição diferente de vetor, né? Então o que eu faço? Vou fazer o catch. Deixa eu só compilar aqui de novo. Aí ele vai dar o erro de compilação. Cadê o catch aqui? Espera aí. Só para eu ver direitinho o nome do erro. Espera aí. Eu comentar isso aqui, que eu quero ver o nome do erro que ele vai dar ali, senão se eu escrever errado. Array index, muito bem. Aí eu dou try, catch, aí bota aqui, array index, eu tô olhando ali embaixo, out, lembrando que aqui maiúsculo e minúsculo conta, viu? Of, bounds, exception. Array index out bounds exception. Eu acho que tá certo aqui. Certo? Aí Ele tá dizendo o quê? Que eu escrevi errado? Foi? Não, esperando. Ah, tá, do catch, certo. Não é ponto e vírgula, não. É o abre e fecha aqui do catch. Pronto. Eu vou criar aqui. Eu vou usar aquele X ali. Tá aqui, X recebe 10. Bota aqui o valor de X. Pronto. Então, ele vai levantar esse erro para mim. Ele não vai dar o erro como está aqui. Aqui ele deu o erro, tá vendo? Ó? Eu não quero que ele dê o erro. Ó. Se acontecer esse erro, array index out of bound exception, faço o seguinte. Diga que X recebe 9 e faça de novo o código do teste erro. Certo? E avisa ao usuário. Então, system.out.println posição do vetor alterada para 9. Só para a gente ver que deu certo. Então, ó, sem o try catch, eu vou compilar de novo, para a gente compilar de novo. Sem o try catch, ele vai dar o erro, certo? De array output inception. Eu vou deixar esse aqui no comentário, só para não dar esse erro aqui. Então ele está dando o erro aqui do array fora, que não tem a posição que eu quero botar, certo? Aí agora eu vou trazer o try catch para a gente ver o que vai acontecer. Certo? Simplesmente ele não deu erro, tá vendo? Ó? Posição do vetor alterada para 9. Então ele fez isso aqui. Ele viu que aqui estava errado, então ele atribuiu 9. E aqui depois, para a gente ter a certeza,
eu posso dar o system.out.print ln do meu vetor vet da posição x, certo? Aí se eu mostrar aqui, deixa eu executar novamente. Aí tá aqui, ó, posição do vetor alterada, legal. Então o legal era o que estava no vetor. Então aqui eu tratei, eu resolvi, ele não vai dar o erro. Ele não deu erro no meu código, certo? Meu código não tá. Não tem nenhum erro no meu código. Ele tem umas leituras aqui, eu vou tirar essa leitura aqui para não atrapalhar o que eu estou explicando. Muito bem. Deixa eu tirar esse for aqui todo. Da aula passada. Muito bem, então ele não vai dar mais o erro. Simplesmente ele não vai dar mais o erro. Ele vai só fazer o que eu estou pedindo que ele faça no cat. Então o cat é para isso, entendeu? É para que eu possa resolver os erros. Aí eu vou tirar aqui, ó, ele vai dar o erro de divisão por zero. Ó, ele mostrou as posições, mostrou aqui e tal, e deu o erro da posição por zero. Não quero que ele faça isso. Então vem aqui, try. Se dentro desse código aqui, opa, aqui não, aqui. Se dentro desse código der um erro, que erro? Cat. Qual é o erro que pode dar? Arithmetic exception. Arithmetic exception, Esse é uma variável do Java mesmo, para receber os erros. Então, se fizer isso, refaça os códigos. Sei lá, botando x para 1. Ok? Aí aqui. Quero mostrar uma coisinha. Aqui ele vai mostrar y. Certo? Do jeito que está aqui, ele não vai mostrar não, né? Ele não mostrou. Por quê? Ele entrou no try, chegou aqui nessa linha, deu erro, aí ele para tudo e vem pro cat. Ele não mostrou. Certo? Eu quero que ele mostre. Eu quero que ele faça aquilo que estava depois do código ali. O que eu vou usar? Tem um comando aqui que eu faço chamado finale. É o finale, né? Vou chamar de finale mesmo. Que é o seguinte, vou tirar daqui e vou botar aqui, ó. Dando erro ou não dando erro, você vai... Ele está dizendo que não tá inicializando, mas tá. Claro que tá. Ele pode pular o cat, né? Tá aqui, y recebe 0. Só para ele... Pronto. Então, esse finale, ó, ele vai fazer... com certeza ele vai imprimir y na tela, se dando erro ou não dando erro. Então o finale é dizendo assim, ó, quando você terminar de levantar o erro, faça isso, de todo jeito faça isso. Dando erro ou não dando erro, você vai fazer isso aqui, é o finale. Agora ele vai mostrar aqui, ó, 2, que ele alterou o x, né, de 0 para 1, aí 2 dividido por 1 dá 2. Ele não vai dar o erro mais de arithmetic exception. Perceba que eu não alterei as linhas de código, né? Eu só incluí o try cat para ele pular os erros. Né? Tá claro essa parte aqui, pessoal? Falem aí, tá claro essa parte aqui? Sim. Sim. Ok. Beleza. Ô, Tenório, Oi, pode falar. eu posso usar essa estrutura de tratamento de erro no lugar de ficar usando um monte de if. Por exemplo, se eu quiser receber uma entrada do usuário, no lugar de ficar colocando if, o número é menor que tal, e o número é menor que não sei o quê. Aí eu uso logo o tratamento de exceção, né? Posso. Eu posso criar a minha exceção. Eu posso criar uma exceção. Certo? A gente vai ver como é que eu crio uma exceção também. Nós vamos ver isso aí. Daqui a pouco eu mostro a vocês.
Mas sim, sim. Isso pode evitar algumas coisas no código, já simplifica o código também. Certo? Beleza. Então, nós já fizemos o erro e nós já tratamos o erro. Agora, pode acontecer o seguinte. Pode ser que eu não queira tratar o erro de imediato. Certo? Eu vou criar aqui uma classe. Vou criar aqui uma outra classe. Para o meu exemplão. Classe Java. Vou chamar essa classe aqui de classe... sei lá, testes... Não. Erros. Classe de erros. Dá para botar o nome aqui de classe de erros. Criei minha classezinha de erro. Eu vou levar esse código para lá, certo? Eu vou levar esse código aqui, do exemplão. Eu vou levar esse código para lá. Deixa eu copiar aqui. Vou tirar aqui do main, certo? E vou levar para essa classe erros. Então, public void, estou criando um método aqui, testando. Testando. Aí vou botar aqui o int x e y. O string teste erro. O vetor vet string vet vai ser new string 10. Pronto. Então, eu estou aqui com essa classe erros, e tenho aqui esse método teste erro, certo? Mas vamos supor que eu não queira tratar o erro aqui na classe. Eu vou botar lá no exemplão. Eu vou criar aqui um atributo erro, certo? Um atributo erros. Erros T, só T mesmo. T vai ser new erros. Pronto, aí T ponto testando. Certo? Então o que é que eu fiz aqui? Eu criei a minha classe testando lá, que vai fazer isso aqui. Certo? Só passei por uma classe, né? Peguei aqui o método que estava no principal e joguei numa classe. Ok. Mas vamos supor que eu não queira tratar nessa classe, eu quero tratar no principal. Eu quero deixar para quem for usar a minha classe tratar esse erro. Certo? Então, ao invés de eu tratar o erro aqui, na minha classe erros, que já resolve tudo para mim, eu não quero que faça isso. Eu quero que lá o meu exemplão, o meu main, trate os erros de testando. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso levantar os erros para outra classe testar? Então, faz o seguinte. Eu venho aqui em erros, certo? No meu método, testando. Aí eu boto um comando chamado trues. Trues. Aí eu vou dizer a ele, ó, Java, nesse método, ele pode dar um array exception, então trues, array index outbound exception, como ele também pode dar um arithmetic exception. Então eu estou falando ao meu método que esses dois erros não precisa tratá-los, não precisa dar esse erro aqui, certo? Aí eu posso tirar o try. Se vire, posso tirar aqui o try catch. Não posso deixar o catch, eu só tiro o try, tem que tirar o catch também. Se vire, não? Deixar só o códigozinho cru. Vou tirar isso aqui. E o system out. Pronto. Certo? Então, aqui na minha classe agora, eu tirei os try catch daqui e disse, ó, aqui pode dar
um array index bound exception ou um arithmetic exception. Esses dois erros, true, será tratado por quem me usar. Não por mim, mas por quem for me usar. Então eu venho aqui em exemplão, testando. Se for rodar agora, vai dar os erros, né? O primeiro é o array index outbound exception. Muito bem. Aí agora eu quero tratar aqui na classe principal, no meu main, certo? Aí aqui eu dou o try. Try. E dou catch. Catch, tch. Então, se der, eu não vou escrever aquele nome, não. Deixa eu fazer uma copiada aqui. Volta aqui. Se der um outro index exception, aí você pode dar só uma mensagem de erro para o usuário, system.out.println valor incorreto. Para ficar mais legalzinho, eu vou botar como parâmetro dessa função erros os valores de x, o valor de x, daqui int x e o int div. Vou tirar x daqui e aqui vai ser div. Então estou passando dois parâmetros agora, que é o x, eu não preciso dar os valores, né? De x e div. Para testar mais legal. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Erros, aí lá no principal, certo? Eu vou dar aqui os parâmetros de testando, que é o x, 10 e o divisor que é 0, que é o que vai dar os erros, né? Então pronto. Se eu não botar o try catch, vou tirar aqui de novo, só para a gente ver. Se eu não botar o try catch, ele vai dar o primeiro erro aqui, que é o index output. Muito bem. Aí vou botar o try catch, dizendo, ó, se der esse erro, faço testando de novo. Você vai dizer, o valor incorreto. Faço testando de novo com o valor 9. Porque o vetor, a posição 9 vai ter, né? Então ele vai rodar. Pá. Valor incorreto, apareceu aqui o valor incorreto, mas ele deu ainda o erro de arithmetic exception. Aí eu vou botar outro cat. Se der arithmetic exception, escrevi errado, filho. Vamos, quer saber de uma coisa? Tem um H depois do T. Eu não quero escrever essas coisas, não. Pronto. Então, aí eu posso dizer de novo, né? Valor incorreto, sei lá, divisor incorreto. E aí eu venho aqui e boto, sei lá, 1, né? Que aí é um divisor, só não pode ser 0 divisor, né? Aí se eu der aqui o play, oxente, divisão por 0 ainda. Onde foi? Oxente, não levantou não? Try cat. Porque ele tá entrando aqui, ó. Peraí. Finale. Que ele tá entrando aqui dentro. Deixa eu tirar isso daqui. Vou botar aqui. T ponto testando. Aí eu boto 9 e pronto. Não vai dar mais o erro não. Pronto, aí ele passou, certo? O valor incorreto, que é o valor do vetor, né? Valor do vetor incorreto e divisão incorreto são os erros que ele está dando aqui. E no final está mostrando, no final ele está fazendo o correto, né? Se aqui está errado,
deu um ou deu outro, ele vai vir para cá e vai fazer o correto, certo? Aqui foi só um teste, obviamente, né? Só para vocês entenderem como é a questão do try catch, certo? Então, aqui eu não levantei os erros, aqui vai dar erro, eu não levantei, mas disse que se levantar, quem me chamou que trate. Aí, então, o main, né? O main aqui, exemplão, me chamou, e aí ele mesmo tratou os erros que acontecia. Eu posso botar aqui vários catches aqui. Catch aqui pode ser muitos, né? Posso tratar aqui uma infinidade de erros na mesma linha de código, certo? Não vai ter nenhum problema aqui. Ok, pessoal? Tá claro isso aqui? Beleza. Qualquer dúvida, pessoal, pergunte. Senão de exceção, às vezes acaba, acha meio chatinho mesmo. É normal. Certo? Então, pode ser que eu queira alterar a exceção. Ainda posso também alterar a exceção. Não quero que se o erro for uma divisão por zero, eu não quero que dê esse erro de arithmetic exception. Eu quero que ele dê um erro genérico. Quero que ele dê um outro erro. Um erro que eu criei, ou um erro genérico. Vamos pensar no erro genérico, certo? Então, o que é que eu faço? Para mudar o erro, eu vou dizer aqui, ó, se der arithmetic exception, você vai usar o true, true, T-H-R-O-W, true, new, exception, exception I, o I é entre aqui, pronto. Oxente. Foi. Aqui para ele tratar o exception, né? No main para ele tratar o exception. Ele pode automático o true para mim. Muito bem. Então eu tô falando o seguinte, ó. Se ele der esse erro de arithmetic exception, mude o erro para um erro genérico qualquer. Deu erro. Por que eu faço isso? Eu posso ter 10 erros diferentes. Então, em vez de eu tratar os 10 erros diferentes, eu posso levantar aqui e tratar só o exception. Se der qualquer erro, faça isso. Então, eu tenho 10 chances, 10 possíveis erros diferentes que pode dar. Então, eu digo, ó, se der array index exception, null point exception, arithmetic exception, qualquer coisa exception, troca isso aí tudinho por exception. Eu trato tudo de uma forma só. Eu posso dar só a mensagem, deu erro. Certo? E trato de uma forma só. Aqui, ó. Aqui eu não tratei, né? Eu mudei, né? Eu fiz ele mudar o erro. Então ele deu aqui o erro alterado. Ele levantou ali, trus. Deixa eu voltar lá. Eu acho que esse trus aqui ficaria melhor até aqui. Mas tudo bem. Só para dar o exemplo mesmo. Então aqui eu faço uma alteração de erro. Só quando eu tenho muitos erros. Na verdade eu faço isso só quando eu tenho muitos erros, certo? Eu tenho muitos erros e eu quero tratar esses erros todos de uma vez só. Então eu posso fazer dessa forma que vai me ajudar muito. Mas eu posso botar aqui na minha classe erros. Vou trazer o try para cá, em vez de dar o true, né? Exception. Só o exception. Try. Peguei tudo aqui. Aqui, teste erro. System.out é depois. Print aqui é depois. E aqui os dois erros que podem dar. Eu trazer lá de exemplão. Estou trazendo aqui de volta os erros para dentro. Fica melhor de eu exemplificar o que eu estou querendo.
Traz para cá os catch. Então, se der, mude de trues exception. Tira o finale aqui. Não, deixa isso aqui dentro do finale. Tentando mudar aqui o exemplo para mostrar um outro negócio aqui. É porque eu não inicializei Y de novo, esse negócio do Y. Pronto. Então imagina aqui o seguinte, ó. Eu criei meu método agora, dentro da classe erros. Eu criei meu método testando. E disse, ó, não trate os erros, mas só altere os erros, ó. Eu não estou tratando os erros. O cat não está fazendo nada a não ser mudar o erro de array index outbound exception e de arithmetic exception para exception. Altere os erros só para exception. Certo? Não faça mais nada. Só altere eles para exception. Muito bem. Lá em exemplão, eu não vou tratar por enquanto, não vou dar o try. E vou compilar aqui, certo? Salvando aqui. Compilar. Ele deu. Não, deixa eu tirar esse truque daqui agora. Não é para. Não é para tratar aqui. Olha, daqui um erro de compilação, dizendo que está dando um erro aqui, certo? Um runtime exception, certo? Um exception genérico. Vou dar o try. E vou dizer o seguinte, ó, catch exception. Exception. Catch exception. System.out.println. Deu erro. Deu erro. Compilar. Ó, tá aqui, ó. Deu erro. Perceba o seguinte. Aqui deu os dois erros, né? Deu erro tanto de vetor como erro de divisão. Se eu tirar aqui o erro de divisão, deixar só o erro do vetor, aparece a mensagem, deu erro. Se eu tirar aqui o erro do vetor e deixar só o erro de divisão, ele vai dar aqui, ó, deu erro. Do mesmo jeito, certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Lá na classe erros, eu só mandei ele alterar os erros de array index outbound exception para o erro exception, o erro genérico exception, e o de arithmetic também, para o erro genérico exception. Então, ele alterou para o erro genérico, certo? Aí aqui, eu só tratei o erro genérico. Eu não sei qual foi o erro que deu. Eu só sei que deu erro. Pode ter dado o erro de divisão, pode ter dado o erro do vetor, mas eu não sei qual é o erro que deu. Eu sei que deu erro, qualquer um deles, certo? Mas eu sei que deu esse erro. E eu trato todos eles de uma vez só, de uma forma só, num único lugar. Então é para isso que eu uso esse comando trues, para mudar o erro. Para quando levantar o erro lá fora, eu poder tratar ele de maneira mais fácil. Ou tratar vários erros diferentes que podem acontecer. Eu trato todos da mesma forma, mudando o erro para um outro erro ou erro genérico, né? Geralmente, isso é geralmente para o erro genérico, mas em algumas situações específicas você pode mudar para um outro erro também. Tá claro, pessoal? O que eu quis fazer aqui, não sei se eu fiquei mudando o código em cima da hora, não sei se vocês entenderam, mas está claro o que eu quis fazer? Quis mostrar a vocês a funcionalidade do true, né? Que é esse comando que muda o erro. Entenderam, pessoal? Tem algum sinal de vida aí, vocês? Sim, sim. Sim? Muito bem. Então, lá no nosso trabalho... Só uma pergunta. Oi. Pode perguntar, se eu quisesse tratar todos os erros de forma genérica, eu poderia tratar, ao invés de especificar esses dois erros aí? Não. Quando eu faço isso aqui... Cadê? Aqui. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo, ó, esses dois erros aqui, eu vou tratar eles de forma genérica. Eu tenho que dizer a ele isso. Aí, e eu vou tratar onde? Aí, onde é que eu estou tratando? Aqui fora. O erro genérico,
trate assim, deu erro, pronto. Não importa se foi o arithmetic, o array exception ou o arithmetic exception. Eu estou fazendo exatamente isso. Tratando de maneira genérica. Eu mudei os erros, ó. O tratamento que eu vou dar ao array index alt é o mesmo que eu vou dar ao exception. E o arithmetic também, o erro que eu vou dar ao genérico exception. Então, Certo. Diga. Mas imagine que dê um erro de array, por exemplo. Além Certo. desse daí. Um erro de string, sei lá. Certo. Aí eu teria que fazer outro catch e colocar o throw exception de novo. Exato. Posso botar aqui, Certo. aqui no erro. Sei lá, tá dando null point exception. Beleza. Aí eu venho aqui. Opa. Aí eu venho aqui, catch. Se der um null. Deixa eu ver se eu lembro como é que escreve. É null pointer exception. Pronto, é isso mesmo. Se der um null point exception, true exception. Então, eu vou botando aqui, ó. Tudo que for aqui de erro, vou botando. E aí os tipos de erro que eu não declarar aí não vão ser tratados, né? Vai ser jogado para o usuário. Exato. Se você não botou aqui, aí quando você for, quando o usuário for rodar essa linha de código, aí vai dar o erro e vai travar o programa. Entendi. Vai dar o bug lá na tela dele. Eu tenho que botar aqui todos os erros possíveis que podem acontecer. Certo? Por isso que é bom tipificar bem, né? Por isso que é bom tipificar bem as variáveis, porque aí você já restringe mais os erros, né? Exato. As variáveis, ela sempre tem que indicar o que está fazendo, né? O nome da variável tem que ser um nome que indique realmente o que ela está fazendo. Não pode ser um nome genérico, não pode ser uma coisa... Né? Isso aí facilita bastante. Aí você fala assim, professor, em vez de eu botar assim, ter que digitar erro por erro, eu não podia botar um erro só para ele tratar todos os erros possíveis e imagináveis? Não faça isso não, porque você não sabe o que pode acontecer, e o seu tratamento, que talvez seja um tratamento legal para o erro de array, o erro de aritmética e o erro de null point exception, mas pode ser que o seu tratamento não seja legal para outros erros que você nem está imaginando, mas que pode acontecer e você já tratou tudo genericamente. Então você tem que realmente listar os erros que você quer tratar. Faz parte das boas práticas de programação você tratar o erro que você quer fazer de forma explícita. O nome do erro está aqui, visível para mim. Certo? Não posso botar aqui um asterisco exception, asterisco, não vou fazer isso não. Certo? Vou fazer erro por erro, aí eu digo, esses erros aqui eu vou tratar. Se der outro, aí quando eu for fazer os meus testes de software, né? Aí esse outro erro vai aparecer, né? Espero que apareça. A gente sempre espera que os erros apareçam, né, nos testes de software. E aí quando a gente fizer o teste de software, o erro vai aparecer, aí eu trato, aí eu vejo como é que é esse erro, o que é que aconteceu, o que é que eu posso fazer tratar da melhor forma possível. Certo. Professor, eu entendi essa questão aí dos fluxos que podem dar erro, mas considerando aí o que foi pedido no trabalho, o professor pode dar algum exemplo, assim, real, em um daqueles fluxos lá, que já foi, em um daqueles temas e trabalhos que já foi apresentado, sobre algum exemplo que o usuário possa fazer, no exemplo do banco, da clínica, que surge esse erro aí, ou que possa causar algum erro que precisa ser tratado? Na verdade, para o trabalho, eu quero que você crie seu próprio erro e trate ele, certo? Então você não vai tratar um arithmetic exception, nenhum array exception. Você vai tratar realmente um erro que você vai criar. Eu não vou fazer exatamente o da equipe, porque se eu fizer o da equipe, a equipe vai ver e vai copiar igualzinho, entendeu? Não, mas assim... No meu exemplo aqui, eu vou dar outro exemplo aqui. Eu vou criar aqui agora um erro. Vamos criar um erro nosso aqui. E eu dou um erro no meu cliente lá do meu exemplão, certo? Porque acho que o cliente, a maioria dos trabalhos deve ter o cliente, né? Esperamos que... Provavelmente. Nem todos, mas a maioria deve ter algum cliente ou pessoa. E no nosso exemplão tem essa classe lá e a gente vai fazer um erro para ela, certo? Pronto, certo.
Vamos ver aqui. Então, vamos pensar aqui no erro. Eu tenho aqui a classe cliente, deixa eu ver aqui a classe cliente, certo? Ela tem aqui, deixa eu ver, renda bruta, aqui eu estou criando o nome, aqui eu estou mostrando dados, pronto. Pronto, vamos dizer que, não, aí vai dar um no intercept, não. Tem que ser um erro novo. Vamos dizer que eu não queira, de jeito nenhum, que, sei lá, eu vou dar um erro, eu vou criar um erro de se a renda bruta, não, renda bruta não, sei lá, se ele tiver mais de 100 anos, é um erro. O usuário não, o meu cliente não pode ter mais de 100 anos. Sei lá, 200 anos, vamos botar 200 anos, né? Posso ter um clientezinho de 100 anos, né? Vamos dizer assim, ó, se o usuário botar que tem um cliente acima de 200 anos, isso para mim é um erro, ele vai dar um erro para mim. Eu vou criar esse erro. Esse erro não existe, certo? Uma variável inteira, que é a idade aqui, né? Essa variável inteira diz idade, né? Essa variável idade tá aqui, private idade. Muito bem. Essa variável é o meu inteiro. Mas eu quero que dê um erro se esse valor for acima de 200. Vou criar esse erro. Tá claro o que eu vou fazer? Eu vou criar um erro no meu sistema dizendo que é um erro para mim se a idade tiver mais que 60. Então, eu vou vir aqui, novo. Deixa eu vir aqui no meu exemplão. Novo arquivo, arquivo Java, exceção Java. Certo? Nome da exceção, duogenário. Erro duogenário exception. Gostei do nome, viu? Hã? Gostei do nome. Duogenário exception. Não precisa ter esse exception, não. A gente bota para dizer que isso aqui é uma classe de erro, né? Isso aqui é uma classe de erro, porque uma classe de erro é uma classe normal que herda da classe erro. A classe exception, que é a classe de Java de erro. Então, é uma classe comum, certo? Uma classe comum que vai herdar da classe exception. Então, aqui passa a ser um erro para mim. Então, do duogenário uma exception é o que pode acontecer aqui de erro, certo? Ele já aparece aí o construtor da classe, onde eu posso fazer alguma inicialização. Eu não vou fazer essa inicialização, certo? E aqui uma mensagem. Eu vou botar aqui um get mensagem, public, string, get mensagem. Porque eu quero dizer qual é a mensagem de erro que vai aparecer. Esse erro, eu sei qual é, o duogenário exception. Mas que erro é esse? Qual é a mensagem que vai aparecer para o meu programador? O meu programador que vai levantar esse erro aqui, certo? Então, returne mensagem idade não pode ser superior a, não pode ser igual ou superior a 200 anos. Pronto. Então, aqui é só comentário, né? Vou aqui, não sei o que, tal. Tirar esses comentários daqui, para ficar mais visível o que eu estou fazendo. Ok. Então, aqui, ó, ele já criou para mim um construtor vazio, eu vou deixá-lo vazio, não preciso inicializar variáveis no meu erro, não vou precisar, né? Aqui, ele só está dando aqui um polimorfismo, certo, de sobrecarga, ele está criando esse método que está fazendo a sobrecarga com o método da superclasse exception, que é o método que mostra na tela o erro. E aqui é um get mensagem só para que eu possa dizer qual erro que eu quero. Certo? Qual é o erro que eu quero? Eu vou dar até um override aqui.
Oxe. Escrevi errado. Dá um override aqui para ele... Não está aceitando não, então ele está fazendo automático. Muito bem. Pronto. Meu erro está criado, certo? Meu erro está criado. Dá a mensagem de erro e tal, não sei o quê. Muito bem. Agora, eu vou incluir isso lá no meu código. Lá no meu código. Então, no meu cliente, no meu set idade, pronto, aqui, set idade. Nesse método set idade, é aquele que você inclui a idade do cliente, né? Eu vou levantar o erro. Aqui eu vou levantar o erro. Então, eu vou dar o truth, truth, do dogenário exception. Não. Do dogenário exception. Tá escrito certo? Foi que eu não tenho esse erro. Certo, não pode implementar set idade, override métodos. O override é aqui. Certo. Tererê, tererê. Pronto, só os comentários que ele bota aí. Oxe, já tá dando erro. Tá, tem que tratar, né? Faltou o tratamento do erro. Tudo bem. Então, eu não vou tratar esse erro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Se idade for maior ou igual a 200, se idade for maior ou igual a 200, então true THROW true, levante o erro para cima, né? New do dogenário exception. Do dogenário exception. Então ele vai dar o true se der set idade de cliente não pode implementar set idade. A interface. Erro de interface. Tem alguém? Eu botei os gets e sets aqui na interface. Eu posso mudar. Eu posso tirar ele daqui, ou também posso. Eu vou tirar, porque na verdade não é para gets e sets estarem em interface, né? Eu botei aqui só para dar um exemplo, mas tecnicamente não é para gets e sets estarem em interface. Agora eu para remover. Muito bem. Então, tá aqui. Eu criei o meu erro, ó. Se a idade for maior do que 200, se não, else. Não, else. Não for, né? Se a idade não for maior do que 200, ele vai... Então, aqui, no meu método setIdade, o método em que você pode incluir a idade do cliente, eu estou levantando uma exceção. Uma exceção que é esse do dogenário exception. Aí agora, vamos voltar lá para o meu cliente classe abstrata, não, né? Não, é não. Muito bem. Então vamos lá para o meu exemplão e vamos criar um cliente. Criar aqui um cliente. Vou botar isso aqui para baixo. Aqui já foi. Então, na minha classe principal, né? Cliente. C1 vai ser new cliente. Ele tem um construtor vazio? Tem, tá aqui. Ele bota a idade de 30. Tá automático no meu cliente. Muito bem. E ele tem um mostra. Então aqui cliente, new cliente. Aí vou botar C1.mostra.
só para a gente ver os dados do cliente, certo? Vamos compilar aqui. Aqui, fulano da Silva, 30 anos de idade. Então agora eu vou alterar, vou tentar alterar agora a idade desse fulano da Silva, certo? Então, C1.7 idade, vou dizer que ele tem 250 anos. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Do Dogenar Exception. Estão vendo aqui? Dá para ver aí essa telinha, não? Ou ele não mostra a telinha aí no compartilhamento? Nossa, O int. sim. Dá para ver o int? Pra mim apareceu. Apareceu o int, né? Pronto, então tá aí. É. Ó, exception do Dogenar Exception. Certo? Ele não deixa, ele dá um erro mesmo de programa. Certo? Ele dá um erro mesmo. Tá aqui. Certo? Ele deu um erro mesmo. Não vai deixar, ó, tá aqui. Do Dogenário Exception. Tá aqui, ó. Ele deu erro. É um erro. Pô, mas eu não quero que dê erro, não, ó, bicho. Vamos tratar esse erro, bora. Aí eu boto try. Catch. Se der um duogenário exception, se der um duogenário exception, faço o quê? Sei lá, 7 idade, 25. E depois mostre para mim, mostre o C1. Certo? Duogenário exception. Se der do Dogenário Exception. Oxente. Ah, tá, o trus aqui. Esqueci do trus, perdão. Se eu vou tratar fora, eu tenho que dar o trus, né? Na exceção. Muito bem. Aí aqui, pronto. Ele mostra o fulano com 30 anos. Mostra o fulano com 30 anos. Aí eu tentei dar a ele uma idade de 250. O sistema não deixou, levantou um erro. E aí agora, pronto, 25. Então, no trabalho, eu quero que você faça isso. Você vai criar um erro. Pensa um erro. Ah, professor, tô aqui e não estou pensando no erro. Fala comigo que a gente, no instante, acha o erro aí para você criar. Aí você criou aqui o erro. Perceba que o fato dele de ter mais de 200 anos, eu não coloquei no erro. No erro mesmo que eu criei, só botei a mensagem. Ó, idade não pode ser igual ou superior a 200. Na classe que está dando 7, é que eu vim tratar o erro. Aliás, eu levantei o erro. Na verdade, eu levantei o erro. E na classe que está usando, mesmo lá no final, que é a minha classe exemplão, classe do main, é que eu estou tratando o erro. Né? Eu estou tratando. Eu podia tratar aqui direto na classe cliente, mas erros é sempre bom que a gente trate fora. Por quê? Porque cada sistema pode ter uma forma diferente de tratar os erros. Então, se eu estou querendo que meu código seja reusável, então eu não posso tratar o erro dentro da classe que está levantando o erro. Porque pode ser que em um outro sistema que eu vou importar, o tratamento de erro lá seja diferente. Seja uma interface gráfica, e aí ele mostre um JOption, né? Uma telinha de JOption e tal. E aí eu não vou poder fazer isso se eu estiver levantando e tratando o erro dentro da classe cliente. Então, por isso que eu deixo para tratar em cima. Aí eu botei o truth, né, aqui na classe cliente eu dei o truth, diz, ó, tratem aí esse erro do Dogenar Exception. E aí, no main, aí eu tratei aqui, o cara deu 250, ele deu o erro, eu tratei o erro. Eu fiz o erro, levantei o erro com o true, e aqui com o true, tratei o erro, try catch. Resolvi o erro. Certo? Sem o try catch, mais uma vez, sem o try catch. Vamos ver aqui, sem tratar o erro. Ele deu aqui, ó, do Dogenar Exception. Certo? E aí, tá claro aqui, tá feito o erro aqui desse erro que eu tô mostrando a vocês.
Tá claro, pessoal? Cara, eu queria só reforçar, professor, se me permitir, às vezes você precisa fazer tratamento também em alguns cálculos, né? Porque, por exemplo, hoje o sistema lá no trabalho, a menina foi imprimir umas férias, aí de um imprimiu e de outro não imprimiu. E aí dava o erro, e por que não imprimiu? Eu disse, rapaz, veja aí outro funcionário. Aí outro funcionário foi. E quando eu fui ver o erro, era porque as férias do funcionário estavam dando negativo. Aí eu digo, dando negativo, aí teve que reformular lá tudinho. Então, não é só em entradas de dados, né? Tentar tratamento de erro nos cálculos também, porque senão acaba ficando doido. Não, com certeza, com certeza. Você, de repente, você tem um teto lá de salário, e aí você deixa lá o erro. Se alguém tiver mais que o teto, dê um exception aí. Pelo amor, não pague, não. Dê um exception. Dê um exception. Pois é. Manda o cara se virar aí, manda o cara tratar o erro depois, mas dê um exception. Então, então reforçando também que por mais que o cara trata, uma hora vai aparecer, velho, porque é coisa demais. Exception sempre tem, né? Não adianta. Não, você acaba de dizer assim que fez um sistema sem nenhum exception, assim, sem dar erro nenhum, eu vou dizer. Pois é, sistema antigo de folha e férias. Não é nada novo, não é nada que foi criado agora, né? Na verdade, a primeira máquina da história que foi comercialmente vendida era para fazer folha de ponto. A primeira máquina programável foi vendida comercialmente foi para fazer folha de ponto. Então, assim, é uma coisa muito antiga. É verdade. Foi de Hermann Hollerith, o cara que criou a primeira máquina que vendeu, o primeiro computador, vamos dizer assim, vendável. Não era computador porque não era digital, né? Era mecânico, tinha as parte mecânica só, mas era o computador, né? Que você podia programar, podia inserir dados e tal. Tá explicado porque aqui antigamente chamavam de Hollerith, então. Exatamente. O contra-cheque, eu ia falar isso. Exatamente. O contra-cheque era chamado de Hollerith por causa de Hermann Hollerith, que criou a primeira máquina comercialmente vendável que era para fazer contra-cheque, para fazer o pagamento. Massa. Hermann Hollerith. Inclusive, a empresa que Hermann Hollerith criou para vender essas máquinas é a empresa que depois de fusões e tal virou a IBM. Essa IBM que a gente tem hoje aí, ela se originou na empresa que esse Hollerith criou para vender essas maquinazinhas dele de folha de ponto. Massa. É a história também, né? Muito bem. Olha aí, agora sim, agora sim. Legal. Tá claro, Gilmara? Você que estava falando aí do trabalho, tá claro aí alguma? Tá sim. Eu já tive umas ideias aqui. Pronto. Agora faz sentido. Tá Obrigada. Então é isso. Você cria o erro. Aí na classe que você vai gerar o erro, você levanta ele e no main você trata. Né? Em outra classe que chamar ela, você trata. Com esses comandos aí. Aí os comandos estão aí no slide. Eu não passei os slides, mas no slide tem o passo a passo lá para você fazer isso aqui também. Deixa eu mostrar aqui o slide, que eu fui fazendo tudo e acabei não mostrando o slide. Deixa eu... Cadê o slide aqui? Espera aí. Eu parei aqui o slide. Pronto, aqui no slide, né? Carregou aí já. Pronto, tá carregado aí. Então, o slide, ó. Eu tenho aqui o erro, né? Que eu tava falando da questão do tratamento de erro, usando o try catch. Depois o comando finale, que é o comando para você executar um comando independentemente se o erro foi tratado ou não. E o true e trues, né? O trues, ele levantar o erro, ele levanta o erro, ou seja, ele repassa para outra classe a necessidade de tratar o erro. O trues faz isso, o trues com S. Ele levanta o erro, ou seja, ele manda, diz, ó, você, quem for me chamar aí é que tem que tratar o erro. E o true, depois o true, que é para que eu mude o erro para outro.
né? Aqui eu estou mudando de Arithmetic Exception para o genérico, certo? A classe tudo. E aqui a criação do erro. Aqui a criação do erro, eu dou a mensagem e tal. E depois eu utilizo, né? Aqui eu só levanto, eu dou true aqui para levantar o erro. E lá na classe, na outra classe eu trato o erro. Eu mostrei lá. Certo? Muito bem. Com isso aqui, a gente fecha, na verdade, com essa parte de exceções, como é que a gente chama? A parte de orientação a objeto. Certo? Fechou isso aqui. Para que a gente não ficar só nisso, eu incluí esses dois tópicos, até botei na ementa da disciplina, esses dois tópicos que eu acho super interessante, que é o collector, na verdade o array list, o collector array list. Tem outros collector, né? Até na aula passada alguém questionou sobre se podia usar outro collector ao invés do array list, eu disse que não. Então, o collector é uma coleção de dados, é um vetor melhorado, vamos dizer assim, é um super vetor, é um vetorzão, certo? É um vetor cheio de funções a mais, os collector. Eu falo assim vetor, mas ele é muito mais que um vetor, certo? A gente compara com um vetor, mas ele é muito mais que um vetor. É uma classe que tem muita coisa pronta, certo? De tratamento de vetores. E a questão de arquivos, né? Porque é importante também a gente ter um armazenamento de dados, né? Isso é importante a gente ter esse armazenamento de dados. Então, vamos mostrar agora esses dois tópicos aí, certo? Poxa, eu cancelei aqui, ó. Não é para ter feito isso, não. Foi Cassiano. Eita. Professor? Oi, diga aí. Vamos quer dar uns 10 minutinhos aí, não? De intervalo só para... Intervalinho, 3 minutinhos. 5 uns minutinhos. 10. 5 minutinhos. Pronto. 10 minutinhos aí, vá. Para comer aqui, jantar. Valeu. Pronto, valeu. Eu vou manter aqui a sala aberta, certo? Vou fechar meu microfone aqui. Manter a sala aberta. Não saiam da sala, não. Certo? Fecha o microfone aí. Ou pode fechar a câmera aí e tal, mas fiquem na sala, por favor. Não saiam, não. Tá bom? Pronto, então... Eu vou parar aqui a gravação, então, né? Também vou parar a gravação. Então, essa aula vai gerar 2 vídeos de gravação. Então, vamos dar aqui um intervalinho, 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Valeu?